News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara, sexta-feira começou quente no Cruzeiro, Dimara. Nada azul, né? Joel está dando uma coletiva agora, falando da sua saída. Essa decisão foi tomada ontem à noite pela diretoria, que de imediato já também definiu, né, que o Emerson Ávila, que faz parte daquela comissão técnica efetiva do Cruzeiro, ou seja, uma comissão que é permanente no Cruzeiro e que é o técnico da Seleção Brasileira Sub-17, assume o time. A primeira pergunta que a gente fez foi a seguinte: ele assume o time interinamente, né, ou o Cruzeiro vai buscar um novo treinador? Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o Emerson Ávila assume efetivamente o time. É o novo técnico do Cruzeiro. Mas informações dão conta de que o Cruzeiro conversou ontem à noite com o Renato Gaúcho, que deixou o Atlético Paranaense, para onde foi o Antônio Lopes, que troca. E comentário básico. E conversou com o Renato Gaúcho e que estaria sim negociando e que poderia até estar 90% encaminhado. É possível que o Cruzeiro tenha divulgado a efetivação do Emerson Ávila para evitar aquela especulação toda que fica quando o treinador sai, né? E o assessor de imprensa recebe telefonema de 5 em 5 minutos e aí tem novidade, não sei o que, para dar meio que um tempo. Mas o Renato Gaúcho gosta de praia, né, gente? Aqui a gente não tem como vai ficar aí vamos pensar, né? O Renato Gaúcho saiu ontem do Atlético Paranaense dizendo que ele estava com saudade da família. Eu já achei estranho, porque o Renato não tem muito não faz parte muito do perfil forte, né, emocional do Renato Gaúcho. Não, eu não estou dizendo que ele, né, adora a família, não é isso, mas a família do Renato Gaúcho sempre acompanha, ela sempre está com ele, enfim, já achei meio estranha a desculpa, né? Será que foi alguma coisa que foi já, né, tá nos bastidores? Não é de se estranhar que ele apareça por aqui, mas a palavra oficial do Cruzeiro é que o Emerson Ávila é efetivamente o técnico do Cruzeiro. O Emerson conhece profundamente o Cruzeiro, veio da base do Cruzeiro, foi técnico das categorias de base, desde 2008 faz parte dessa comissão técnica efetiva. Eu disse aqui por várias vezes que eu achava que o América deveria, quando da troca de treinadores, deveria ter dado uma chance ao Emerson Ávila. É um treinador muito competente, da nova geração. Então, a princípio, é essa a informação inicial. Agora, aquela do Joel era a crônica da morte anunciada, né? Desde a vinda dele, nós cansamos de dizer aqui. Foi muito questionada, foi muito criticada por boa parte da torcida e da imprensa também. Exatamente. Eu estou muito à vontade porque eu disse desde o início que eu achava que o Joel não tinha o perfil do Cruzeiro. Interessante que todo mundo viu isso, menos a diretoria, que era, né, quem contratava o treinador, quem trazia, por características do treinador, por características da equipe do Cruzeiro, não havia esse encaixe. Isso todos nós sabíamos. E quem acompanha os jogos do Cruzeiro, a imprensa, nós que fazemos, que estamos lá todos os dias, a gente vê, olha, ele tem uma dificuldade até para definir o nome dos jogadores, ele tem uma dificuldade nas substituições dos jogadores, ou seja, era tudo muito confuso, né, de uma equipe que tem o investimento que o Cruzeiro tem, que tem os valores que o Cruzeiro tem e que busca chegar onde o Cruzeiro quer chegar. Então, isso vem desde o início. Acho que o Cruzeiro perdeu, com todo respeito ao Joel, perdeu um tempo danado com essa insistência, né, e com a contratação do Joel, que é uma pena para uma equipe que disputa uma competição tão difícil como é o Campeonato Brasileiro e que não tem perdão, né? Talvez o Cruzeiro possa ter definido a sua situação para o ano que vem, né? Se vai disputar a Copa do Brasil, Libertadores, enfim, numa passagem que foi, eu diria, com todo respeito ao Joel, desastrosa, em termos de não ter acrescentado nada para a equipe, porque às vezes até um treinador não passa assim tão bem por uma equipe, mas ele acrescenta alguma coisa, né? Uma condição tática diferente, né? Um jogador que tem, descobre alguma coisa, né? Acrescenta alguma coisa. Não funcionou, né? Não funcionou a prancheta, não funcionou nada, né? Então, quer dizer, acho que nesse ponto o Cruzeiro errou e errou muito. Está tentando corrigir uma situação agora. E interessante, né, que ele teve a vitória no Clássico e teve aquela sobrevida. E eu ainda brinquei, olha, ele tem que ir e agradecer de joelhos ao Montijo, porque foi ele, o craque, que fez a diferença. Porque o Cruzeiro foi muito mal naquele jogo contra o Atlético. O jogo foi muito ruim. No jogo contra o Figueirense, mesmo que pese o fato de que ele estava muito desfalcado, que ele tinha que fazer todas as modificações que ele fez, o Cruzeiro, tecnicamente,
com o grupo que ele estava em campo, era superior ao Figueirense. A gente disse isso aqui ontem. Então, é uma situação que realmente não tinha mais como... Era muito evidente que o Joel não tinha se encaixado nessa equipe do Cruzeiro. O Emerson Ávila sempre acompanha o trabalho de perto, então acredito que ele não vai ter problemas aí para estar levando esse trabalho à frente se realmente ele for efetivado e pelo menos nesse jogo contra o Palmeiras, que é um jogo muito complicado em São Paulo. O Cruzeiro tem aí a volta do Montijo, mas não tem o Fábio. Ainda tem a questão do Roger, que depois daquelas declarações dele lá, que olha, o Cruzeiro precisa arranjar uma casa mesmo, né? Precisa definir. Mas respondeu na hora, né? Respondeu, mas, Antonelli, deixa eu te ser muito sincera, eu não vi nada demais no que o Roger falou, e as pessoas sabem que eu tenho uma posição muito específica com relação ao Roger, porque eu acho que às vezes ele joga pra torcida quando ele fala determinadas coisas. A responsabilidade nesse jogo do Figueirense era muito dele, né, de estar levando essa equipe, ele era o mais experiente, ele era o jogador realmente para estar nessa armação da equipe, mas eu acho que o que ele disse depois do jogo foi o que muitos jogadores gostariam de dizer e não falaram para a imprensa. Quando o Dimas diz assim, eu nunca fui procurado por nenhum jogador para falar sobre essa situação, por N outras situações, mas que a ausência do Mineirão, a ausência do Independência, a questão da gente não ter um estádio em Belo Horizonte para receber essas equipes, tem um peso muito grande no que está acontecendo com elas também. Sim. Né? O Roger falava de 2 viagens por semana, claro, né, de Belo Horizonte para o interior do estado, de Belo Horizonte para outro estado. Você imagina, o cara viaja de Belo Horizonte lá para o Triângulo Mineiro, volta para Belo Horizonte, ou às vezes de lá já vai direto lá para Porto Alegre, talvez, claro. ou para o Nordeste do Brasil. Como é que faz? Sete Lagoas tem um peso menor, que é um pouco mais perto, mas é desgastante. Para todos nós jornalistas que temos que estar na Arena do Jacaré no final de semana, no meio de semana, assim, existe um desgaste, é uma logística complexa. Então, que houvesse essa definição. E as equipes mineiras têm essa mania. Cruzeiro e Atlético. Todas as vezes que eles começam a ir mal na competição, eles tiram os jogos da Arena do Jacaré. A culpa é do estádio. A culpa é do gramado, do estádio, enfim. Não é do futebol que eles apresentam, não. Coitada da grama, gente. E se você for lembrar, Lu, quando você tinha o Mineirão e Independência, toda vez que começava a ir mal no Mineirão, eu falava, vamos jogar no Independência. Porque daí o povo fica mais perto, a torcida fica mais próxima. Então, sempre teve. E tirava também pro Ipatingão. Quantas vezes tiraram, né? Então, sempre tem essa mania. Eu vou fugir da torcida e vou correr e vou embora pro Independência, vou embora pro Ipatingão, enfim. O Calil chegou a dizer há poucos dias que era uma estupidez o que o Atlético tinha feito de levar os jogos para Ipatinga, onde ele foi super mal, não conseguiu nada, não teve recuperação, não aconteceu nada, né? E o Calil chegou a classificar isso de estupidez. E eu acho que é mesmo, é preciso ter uma casa, uma história, é aqui que eu vou jogar, é aqui que é meu mando de campo, aconteça o que acontecer. Troca de treinador, mais o Roger, time desfalcado, não sabe se o Anselmo Ramon vai ter condições, vai ser um jogo complicado esse pro Cruzeiro. No Atlético? No Atlético, o pessoal vem daí da recuperação, vai enfrentar um adversário direto nessa briga pelo rebaixamento, que é o Avaí, né? Jogo em casa. O Atlético também é outro que está precisando fazer a diferença em casa, né? Voltando à Arena do Jacaré depois do Clássico, né? E fazendo com que o seu torcedor, e o apelo foi feito a esse torcedor, o próprio Renan Ribeiro, o goleiro que está aí meio, né, na aresta, o pessoal questionando muito ele, falou, mas ele fez um pedido para que o torcedor possa estar acompanhando o Atlético. Quem sabe essa reação do Atlético, né, ela passa pela Arena do Jacaré, ela passa por um contexto de você ter o torcedor do seu lado, o time jogando de uma forma melhor, o Cuca vai poder ter a chance de repetir a mesma equipe. Isso é uma coisa fantástica que acontece, porque desde abril, quando era o Dorival Júnior, era Campeonato Mineiro, o Atlético não consegue repetir a mesma equipe, seja por definição do treinador, seja por cartão, seja por condição técnica. Então, quem sabe agora, você dando um conjunto para essa equipe, qualificando melhor um grupo, ele estando mais coletivo, o Atlético consegue essa recuperação em termos de Campeonato Brasileiro. Bom, o América não saiu do empate. Olha só, você quer falar desse jogo? 0-0. Você tem certeza? Truncado, jogo truncado, que né? Coisa horrorosa. Truncado para não falar outra coisa, né, Luciano? Muito ruim o jogo do América e Bahia ontem. Olha a situação do América, a gente fica cada dia mais preocupado. Por mais que a gente chegue aqui todos os dias nessa expectativa de que o América, na conversa, no conjunto, no trabalho do Givanildo, consiga estar melhorando e apresentando algo de novo, eu vou te dizer, em campo as situações continuam se alternando de baixo futebol, de baixa qualificação. Então, olha,
que o torcedor do América tenha muita paciência. A história do Lanterna Verde faz sentido para o América. Faz sentido para o América. Continua lá embaixo, 14 pontos, faz sentido, 14 pontos. E tem o Vasco no final de semana. Ou seja, o Vasco que é o vice-líder do brasileiro. E que mesmo sem o Ricardo Gomes, né, nessa situação toda, ele tem se mantido num histórico que está se superando, né? É um jogo muito complicado para o América no domingo, em que pese o fato de estar jogando em casa e que o América faz alguns... O primeiro tempo do América no Atlético Goianiense foi muito bom na Arena do Jacaré, em que pese esses fatores todos, é muito complicado para o América de agora em diante nesse campeonato. Bom, muito bem, Dimara Oliveira daqui a pouquinho na tela da Band, 12:30, às 6 da tarde na segunda edição do Jornal Band News Minas e na segunda-feira falando da rodada do final de semana. Dimara, uma ótima sexta-feira, bom final de semana. Bom dia.